1925, aparece é um grande momento do pré-mecânica quântica, na alvorada da mecânica quântica, que já se dá em 1925. Então, em 1925, 1926, Goldsmith e Uhlenbeck propõem a existência de spin do elétron. E logo Thomas também publica em 26, nesse Nature aqui, o movimento de um elétron com spin. Então, a ideia do spin do elétron, né, quer dizer, o spin estando a responder pelo magnetismo do elétron, é um momento muito importante que vai ser categorizado na mecânica quântica sob a forma de um novo número quântico, que é o número quântico de spin. Vamos falar sobre isso. Então, aqui é a alvorada da mecânica quântica. Uhlenbeck e Goldsmith, independentemente de mecânica quântica, ainda não usando mecânica quântica, eles simplesmente propõem que o elétron tenha um certo spin que responde pelo seu magnetismo. Aqui é importante dizer que em 1923, já em 1921, tem um artigo do Compton, que eu não estou colocando aqui, que ele fala do magnetismo do elétron. E ali, nesse artigo do Arthur Compton, né, que é o famoso Compton, do efeito Compton, ele já pressupõe que o elétron tenha esse chamado número quântico de spin. Mas então nós estamos colocando aqui que esse foi um momento importante. Quer dizer, quando a mecânica quântica surge nesses dois trabalhos aqui, em 1925, no trabalho de julho feito por Heisenberg, no trabalho de novembro feito por Paul Dirac, a mecânica quântica surge já com a ideia de que existe o spin do elétron. Então, esse trabalho aqui é o trabalho fundamental, vamos dizer assim, é a pedra fundamental da mecânica quântica, esse trabalho do Werner Heisenberg, chamado Uma Reinterpretação Teórico-Quântica das Relações Cinemáticas e Mecânicas. Quer dizer, ele reescreve a mecânica, digamos, a mecânica das partículas sob a forma agora de uma mecânica quântica. E isso tem uma formulação matricial que é chamada mecânica matricial de Heisenberg, que é a primeira formulação da mecânica quântica. Hoje a gente conhece cerca de 9 formulações distintas da mecânica quântica. Temos várias formulações, a gente pode falar sobre isso num próximo momento, né? Sobre quais são as 9 formulações que nós temos hoje da mecânica quântica, a mecânica quântica matricial, a mecânica quântica de Copenhague, a mecânica quântica bohmiana, a mecânica quântica do par íntegro, a mecânica quântica dos múltiplos universos. Nós temos 9 formulações de mecânica quântica. Mas a primeira foi a mecânica matricial de Heisenberg, que Dirac estudou entre agosto e novembro e produziu um trabalho que ele chamou As Equações Fundamentais da Mecânica Quântica, quando ele substitui a mecânica, ele dá uma outra formulação matematicamente mais elegante para a mecânica matricial. Aqui a gente pode dizer o seguinte, Heisenberg estava muito interessado no aspecto empírico, como compreender o espectro de emissão atômico. E aí ele usa uma mecânica, ele busca uma formulação que reproduza o espectro atômico. Dirac estava mais interessado em formular uma teoria, digamos assim, matematicamente mais elegante. Essa foi sempre a ideia do Dirac, buscar a estética, a elegância, a matemática nas teorias físicas. Então, ele não gosta, quer dizer, ele aceita, sabe que é uma formulação correta, mas ele diz, não é elegante. E ele propõe uma formulação mais elegante, baseada nos chamados números quânticos, que são números que não comutam. Quando nós temos agora relações de comutação entre grandezas que na mecânica tradicional, na mecânica newtoniana, comutam velocidade, posição, momento e posição, energia e tempo, momento angular e ângulo. Então, Dirac propõe essa chamada formulação dos números quânticos, né, que é em substituição à mecânica matricial. Então, são os dois momentos. Então, esse paper aqui institui a mecânica matricial, que é a primeira formulação da mecânica quântica, em 25. E Dirac, no Proceedings da Royal Society de Londres, também em 25, publica esse trabalho, que é uma versão, digamos, mais estética, né? Esteticamente, matematicamente estética, da mecânica de Heisenberg. Tudo isso já conhecendo, então, os trabalhos do Goldsmith e do Uhlenbeck. Bom, então a mecânica quântica nasceu. Agora a simetria vai se encontrar com a mecânica quântica. Aqui eu queria chamar a atenção também desses trabalhos, né, de Dirac. Isso aqui foi 1925, 1926, Dirac defende a tese de doutorado dele em Cambridge, né, que é chamada mecânica quântica, sua tese de doutorado. Logo em seguida,
ele publica esse outro trabalho aqui nos Proceedings da Royal Society de Londres também, sobre a teoria da mecânica quântica, e aqui, nesse trabalho aqui, que ele chama de teoria das transformações, Dirac se refere à mecânica quântica como uma teoria de transformações. E aí, ele dá uma interpretação física do que seja dinâmica quântica. Esse trabalho também, né, Proceedings da Royal Society de Londres, de 27. O trabalho é de dezembro de 26, mas é publicado em 27 pelos Proceedings da Royal Society. E esse é o trabalho que o professor Dirac dizia ser o mais bonito, o mais belo trabalho que ele conseguiu fazer em toda a carreira dele. Era o trabalho que era, digamos assim, a sua joia predileta. Então, a mecânica quântica está instaurada a partir, sobretudo, de Heisenberg e Dirac. Há outros nomes também, como Jordan, como Max Born, que Max Born é que depois vai dar a interpretação da função de onda, né, de Dirac como sendo uma amplitude de probabilidade. 1926, em junho ainda, nós estamos nesse período aqui, logo depois da defesa de tese do Dirac, em 1926, Heisenberg publica esse trabalho da mecânica quântica de muitos corpos, estabelecendo a questão da simetria de permutação. E ainda, em janeiro de 26, ele lança os trabalhos que vão dar origem à sua equação de Schrödinger. A famosa equação de onda de Schrödinger, ela é lançada através desses trabalhos aqui. Annalen der Physik, volume 79, né, de 1926, essas páginas aqui dão, digamos assim, todos os passos, né, os trabalhos que construíram no final, culminaram com a equação de Dirac, que é esse trabalho aqui de dezembro de 26, ele começa em janeiro de 26, então, em dezembro de 26, ele culmina com esse trabalho aqui, que é uma teoria ondulatória da mecânica de átomos e moléculas. Então, é o famoso trabalho que aqui se configura, finalmente, a equação de Schrödinger, e a função de onda de Schrödinger é a grandeza matemática que Max Born da interpretação de como sendo uma amplitude de probabilidade. Eu estou passando rápido aqui, porque esses são trabalhos muito estabelecidos e eu estou só dando a literatura para a gente compreender o contexto, como as simetrias vão chegando. Nós, então, construímos a mecânica quântica, temos a mecânica quântica ondulatória construída, temos a mecânica quântica, então, matricial, temos a mecânica quântica de Dirac, né, formulada a partir dos Q-numbers, uma formulação canônica, e a formulação de Dirac se coaduna com a equação de Schrödinger. Aliás, né, Schrödinger sempre dizia que ele também buscava mais uma equação bonita, mais estética. Então, Schrödinger se filiou a formulação diraciana e não a formulação da mecânica matricial, que ele achava assim, era perfeita, pragmática, mas ele queria uma coisa que tivesse uma estrutura matemática mais estética. Então, Schrödinger foi na direção de Dirac e culmina, então, em dezembro de 26, com a famosa equação de onda de Schrödinger para amplitude de probabilidade, a função de onda, nosso famoso psi, interpretado por Max Born como sendo uma amplitude de probabilidade. Aqui em 1926, Schrödinger publica, né, esse trabalho aqui, que demonstra a equivalência entre a mecânica matricial e a sua chamada mecânica ondulatória. Esse trabalho aqui, né, é o trabalho, então, de Schrödinger, que ele fala sobre a relação entre a mecânica quântica de Heisenberg, Born e Jordan e a minha. Então, ele faz a equivalência entre a mecânica matricial e a mecânica ondulatória, mostrando que são duas maneiras distintas de se fazer a mesma física. Aqui, vamos chegando com as simetrias. Trabalho de Viktor Fock, na Rússia. Ele vai, então, introduzir a simetria, vai estudar essa famosa, quer dizer, quando eu vou estudar uma partícula carregada, então, nessa época, 1926, quais são as partículas conhecidas? O elétron, que tem carga, né? O elétron já vinha lá desde 1897, o próton, tinha sido descoberto em 1919, e o fóton, instaurado a partir dos experimentos de Compton, né? Deixou de ser só um quantum de energia e passou a ser uma partícula de luz, né? Um corpúsculo de luz, em 1923, com os experimentos de Compton. E aí, Viktor Fock faz esse estudo. Ele traz, então, uma partícula carregada sujeita a um campo eletromagnético com dinâmica descrita pela equação de Schrödinger. Então, o que Fock faz vai ser o problema de estudar, no fundo, a versão quântica
a versão na mecânica quântica da força de Lorentz. A carga vezes o campo elétrico, mais carga, velocidade, produto vetorial com campo magnético. Esse é o problema clássico, né, de uma partícula sujeita a um campo eletromagnético, a força elétrica, e a força chamada força de Lorentz, a força magnética. O que Fock aqui faz é colocar a partícula carregada sob a ação de um campo eletromagnético. A partícula é quântica, o campo eletromagnético é um campo externo, clássico, ele não é um campo quântico. Quem é quântica aqui é a dinâmica da partícula. E ele vai estudar esse problema, e aí aqui aparece Teorema de Noether, a simetria de Gauge, a simetria local 1, simetria local do eletromagnetismo, que é uma simetria natural das equações de Maxwell. Ele traz essa simetria para o âmbito da mecânica quântica, mostrando que a função de onda, né, a interpretação probabilística dada por Born, ela também participa da simetria de Gauge que o campo eletromagnético tem. No momento que a partícula se acopla com o campo eletromagnético, a simetria de Gauge típica do campo eletromagnético, ela é transposta também para a partícula também sente a ação dessa simetria de Gauge sob a forma de uma transformação de fase na função de onda. Então, é um momento importante, é a simetria U1 sendo eletromagnética, sendo implementada na equação quântica de Schrödinger. Aqui esse trabalho, estou só citando para efeito também de como é formalizado o conceito de spin na mecânica quântica, nesse trabalho aqui de Heisenberg e do Pascual e Jordan, né, que é sobre a questão do efeito Zeeman, quer dizer, na verdade é o estudo do spin na mecânica matricial, na formulação matricial. 1927, Oscar Klein, filho do Felix Klein, né, que foi professor lá da M. Noether, filho do Felix Klein, da escola de Göttingen. Oscar Klein, então, em 1927, ele reestuda o problema que Victor Fock tinha estudado e vai estudar de novo, né, nesse artigo aqui, ele vai estudar a eletrodinâmica da equação, da mecânica ondulatória, do ponto de vista do princípio da correspondência. Então, é um trabalho, de novo, sobre a simetria de Gauge, a simetria de calibre do eletromagnetismo introduzida na mecânica quântica.